Só me avisem quando eu posso começar, assim. A gente começa do início, hoje eu posso dar seguimento daí. Bom, todo mundo que está aqui já te conhece, eu acho, Sofia, não tem que a gente repetir a apresentação. Acho que vamos partir direto para o ponto mesmo. Tá certo. Quando a gente começar a gravar, daí vocês me avisem Já que eu... tá gravando aqui. Acho que bom, tá. na verdade, pensando que vai ser, né, depois desses ataques, enfim, sei lá, desse veto do YouTube, acho que talvez seja importante a gente pensar que depois vai ser colocado no YouTube e talvez a gente fazer a apresentação, né? Então, só para o pessoal que for ver depois saber, que a gente tentou 2 vezes, né, dar início no YouTube a live e não deu certo, mas enfim. A gente está no segundo encontro formativo do AMIG, né, que é o Centro de Identidade de Gênero do GHC. A Sophie, super boa vontade, se dispôs a fazer essa conversa com a gente, né? Na primeira fez uma introdução, então, sobre mais conceitual, assim, sobre diversidade sexual e de gênero. E agora a gente vai entrar no tema do acesso e barreiras, na verdade, infelizmente, de acesso à população trans e travesti nos serviços de saúde, né? E sem perder mais tempo, que a gente já está começando 34 minutos atrasados, mas vou passar a palavra para a Sophie, né, que... Deixa eu fazer a tua apresentação agora direito, Sophie. É uma ativista trans, membro do Comitê Técnico Estadual de Saúde LGBT, integrante do Ambulatório T de Porto Alegre, estagiária nas políticas de promoção de equidade em saúde da Secretaria do Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, na área técnica de saúde integral LGBT. Então, Sophie, finalmente a palavra está com você. Eu fico muito contente pelo convite e essas questões, assim, de plataforma, dificuldades que a gente acaba tendo por ser ao vivo fazem parte, então tá tudo bem, a gente se atrasou um pouquinho. Eu vou tentar ser mais breve, então, para a gente poder, de certa forma, respeitar o horário, porque eu sei que vocês estão trabalhando desde muito tempo e eu também. Mas o que acontece? Para a gente conseguir entender, vocês estão me escutando? Tá o volume suficiente? Qualquer coisa, eu vou vendo por aqui e a gente vai corrigindo. Tá certo. Para a gente conseguir ter um entendimento das barreiras de acesso, é muito importante que a gente consiga compreender as dinâmicas sociais que estão por trás dessa dificuldade dessa população conseguir estar presenciando os espaços de serviços. O que acontece? A gente tem que levar em consideração que existe uma série de marcadores sociais da diferença que vão estar articulados com aspectos de vulnerabilidade social, vulnerabilidade biológica e vulnerabilidade individual, que vão estar fazendo com que esses indivíduos acabem tendo mais dificuldade para conseguir estar circulando nos espaços. É só vocês pararem e refletirem, como eu já tinha trazido esse questionamento na semana passada, a respeito de quantas pessoas trans vocês estão acostumados a ter no seu convívio, no seu local de trabalho, na sua universidade, quantas pessoas trans vocês já tiveram nas suas casas. Porque o que acontece? O Brasil, bem como muitos locais no planeta, apresentam ainda uma questão estrutural no que diz respeito à formatação da discriminação que é destinada às pessoas trans. De um modo geral, o Brasil ele acaba sendo um cenário meio delicado, porque dentro do seu construto sociocultural, por mais que a gente já tenha avançado muito desde o início do processo de colonização europeia lá em 1500, ainda assim a gente consegue verificar uma série de violações que a gente avançou num aspecto de minimizá-las, mas ainda assim ela está muito presente dentro da nossa sociedade e ela acaba sendo utilizada de maneira recreativa também, inclusive. Por isso que é importante a gente se dar conta dessa configuração social para a gente conseguir romper e modificar esse quadro. A gente tem o racismo estrutural, que ele está presente fazendo com que as diferentes populações que têm esse marcador da diferença acabem sempre estando mais vulnerabilizadas, porque a gente tem que levar em consideração um aspecto interseccional, de formatações de discriminação que vão se somando e fazendo com que aquele indivíduo ou aquela coletividade eles tenham maior predisposição para desenvolver agravos em saúde, dificuldade para efetivação dos seus direitos humanos.
Mas para dar início e para mim poder trazer mais pluralidade a esse momento, eu vou passar 2 videozinhos e depois a gente vai discutir acerca deles. E ao longo desse percurso eu vou falando mais propriamente dito da saúde, porque quando a gente tem uma configuração na qual a gente não está naturalizado a ter pessoas trans no nosso convívio, pessoas diferentes no nosso convívio, diferentes do que? Daquele padrão hegemônico sociocultural que é marcado por uma constituição de privilégio, principalmente para quem é do gênero masculino, para quem é branco, a gente tem uma branquitude que tem uma série de privilégios em detrimento das outras formatações. A gente tem um padrão hegemônico que ele é fálico e que ele é de classe, ele tem classe também média e alta. Enfim, daí eu vou botar o vídeo aqui, depois a gente vai discutindo. E à medida que vocês forem tendo mais dúvidas, eu posso entrar em aspectos mais técnicos também. Opa, deixa eu clicar aqui. E para nos auxiliar nesse processo aqui, eu vou utilizar da ONU, que é muito minha parceira, e eu também vou trazer uma reflexão acerca dos ciclos. Na semana passada eu tinha trazido a reflexão de que o gênero e a sexualidade, ai meu Deus, eles perpassam questões de território e tem um aspecto de temporalidade que é importante. Eu vou botar o vídeo e vocês me digam se vocês estão escutando, pode ser? Uhum. Pode ir. Tá tudo certo. Tá certo. Eu saí da universidade achando que eu podia conquistar o mundo, né? E aí fui para o campo de pesquisa de trabalho e cada dia que eu procurava isso ia ficando mais complicado, ia ficando mais difícil, porque as pessoas não conseguiam me ler enquanto Ludmilla. O seu currículo é ótimo, mas você não faz o perfil da empresa. Não, a gente gostou muito, a gente vai entrar em contato com você. Eu achava que meu currículo não era tão bom por conta de nunca ter conseguido um emprego formal por meio da apresentação desse currículo, mas ao mesmo tempo eu tinha um feedback de que as informações que continham nesse currículo eram muito boas, mas eu não conseguia entender então por que eu não era contratado e por que eu não entrava nesse mercado formal de trabalho. Não estar no mercado de trabalho é a ponta do iceberg, porque um empregador vai pegar o currículo dela e já vai ver o nome errado. A pessoa sou eu, mas o meu nome lá tá João. Tem quase um ano que eu retifiquei o meu nome e ainda tem lugar que meu nome tá errado. E aí, às vezes, de vez em quando eu topo com o meu nome antigo e eu tenho que ir lá e falar, ó, já troquei esse nome há muito tempo. Quando se fala de pessoas trans, é uma coisa que tudo tem que ser pensado, desde o momento de onde vai ser a entrevista de emprego, será que essa pessoa vai conseguir passar na portaria do prédio onde vai ser essa entrevista de emprego? Será que ela vai conseguir de fato chegar até a entrevista? Porque na portaria ela pode ser barrada, porque os documentos dela não estão corretos. Então é uma coisa assim que você tem que pensar em tudo, desde do momento que a pessoa trans vai sair de casa até o momento que ela vai chegar de fato na entrevista. Dentro do segmento LGBT, a população trans ela ainda é a mais vulnerabilizada e a mais estigmatizada. Então, trabalhar com a inclusão dessa população para nós é muito desafiador, até mesmo porque nós temos que trabalhar com uma quebra de paradigma de uma transfobia institucional, da qual essas pessoas elas nunca tiveram processos de inclusão em bens e serviços, principalmente nas políticas públicas, seja elas voltadas para a segurança pública, para a educação, para a saúde, para o trabalho, para a empregabilidade, para a habitação. Então, hoje, trabalhar para a cidadania das pessoas trans é garantir com que elas tenham essa inserção. Quando você é expulso de casa, trilhar o caminho para você conseguir chegar nos espaços escolares e de trabalho é muito mais difícil. O quadro no Brasil não é bom porque a gente já encontra o Brasil na dianteira dos casos de violência. O Brasil hoje já é constatado através do que a gente catalogou em 2016, realmente o país que mais mata pessoas trans no mundo. E 3 vezes mais do que o segundo colocado na pesquisa do Transgêneros Europe, que é nosso parceiro. O que significa isso? A exclusão, né, começa, na verdade, na escola, que
quando você é ceifado do direito de estudar e você é ceifado do direito de permanecer na sua família, como muitas de nós somos expulsos de casa pela incompreensão nesse momento de transição, você fecha 2 pilares que todas as pessoas cisgêneras se alimentam bastante para entrar em pé de capacitação para o mercado de trabalho. Então você observe como a exclusão já está apontada em 2 políticas governamentais que não há realmente soluções claras, não há políticas claras para minimizar esse mal. Não erradicar, mas pelo menos minimizar. Falando principalmente dos processos educacionais para as pessoas trans, seja para educação superior, seja para primária, enfim, né? Nós trabalhamos com a perspectiva de que essas pessoas, na verdade, elas não evadiram, mas sim elas foram expulsas, né? Enfim, muito por conta da transfobia que elas vivem no ambiente escolar. E que hoje foi criado um nome bonito, né, estadunidense, que é o bullying transfóbico, né? Qual é a política que tem na educação, né, que a gente vê diretamente que inclua pessoas trans? Só o nome social que não é respeitado? Que no Brasil tudo funciona muito na escrita, mas não na prática, porque não se preocupa em humanizar o seu sistema? Daí a importância da gente ter, dentro das universidades, né, um espaço que acolha de maneira adequada, profissional, técnica, né, essas pessoas que já chegam com toda essa bagagem, essa carga de privação de direitos, de opressões, de violência, que a universidade continua reproduzindo. A sociedade conservadora, a sociedade geral, deveria entender que quanto mais você discrimina e exclui as pessoas da sociedade, você está perdendo um agente que poderia ser muito útil. Quantas trans não poderiam ser excelentes advogadas, excelentes enfermeiras, excelentes profissionais do sexo, sem passar por essa via crucis de discriminação, preconceito, exclusão social. Se a gente só conseguisse nascer e viver uma vida como cidadão, como qualquer outro, já seria um grande sonho para essa população. Pensar por que eu trago esse vídeo? Porque a gente tem que ficar muito claro para todos nós que a saúde não é só ausência de doença. Eu acho que isso já foi repetido e trazido várias vezes, mas é sempre bom salientar. Então, para pensar que essa população ela vai conseguir ter uma oportunidade de certa forma, acessar a saúde, é preciso reconhecer que tem toda uma questão de dinâmica social de violações que a gente tem dificuldade para conseguir andar no ônibus, como, por exemplo, no Dia do Orgulho LGBT. Uma trans foi assassinada por maldade no ônibus, porque ela estava circulando num bem que a princípio é comum, mas que geralmente eu acredito que vocês, bem como eu, não estou acostumada a ver outras pessoas trans circulando no ônibus. Vocês costumam ver pessoas trans circulando durante o dia na nossa sociedade, assim? E quando vocês veem essa pessoa trans circulando durante o dia, se ela não tem uma passabilidade na qual ela consiga se camuflar e de modo que ela fique marcada como trans, vocês conseguem perceber olhares das pessoas, até mesmo vocês não têm algum estranhamento quando vocês se deparam com pessoas assim? Então, é complicado, porque toda essa questão da discriminação, ela é algo muito vivo, muito frequente, e que faz com que a gente acabe sofrendo com toda uma resolução, uma naturalização de uma situação de discriminação, na qual a gente acha que a gente acaba se dando por conta de que a gente tem que se acostumar com isso, entende? E é importante deixar claro também que, embora a gente tenha avançado, ainda assim tudo é muito recente. Não fazem 10 anos que a gente tem uma política pública de saúde voltada para a população LGBT, a Política Nacional de Saúde Integral da População de Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E nessa política não inclui de maneira adequada a população intersexo. Nessa mesma política, a gente tem o processo transexualizador, que ele é destinado para os procedimentos tanto na esfera ambulatorial quanto cirúrgica para a transição de gênero, mas esse processo transexualizador, segundo o Ministério da Saúde, ele está engessado numa constituição de atenção especializada,
Mas só de vocês verem esse vídeo, já fica claro que a partir do momento que uma população ela tem dificuldade para acessar a educação, a partir do momento que uma população ela enfrenta barreiras para conseguir ter a plenitude da sua vivência como cidadão no Brasil, tu conseguir acessar um serviço de atenção especializada, acaba que é distante dessa realidade. Então, é por isso que é tão importante a gente fortalecer iniciativas como a MIG, que reconhecem que a atenção primária, sendo a porta de entrada para as demais, ela é importante. Aqui em Porto Alegre, a gente tem um estudo que foi feito pela Área Técnica de Saúde Municipal da População LGBT, o Transdiálogos, que constatou que 40% das unidades de saúde as pessoas trans tinham dificuldade para acessar. Em boa parte delas, essa dificuldade de acesso às unidades de saúde se dava pelo simples fato de elas não conseguirem adentrar aquele serviço porque elas eram barradas na porta, porque naquele espaço, segurança ou algum profissional de saúde dizia que travesti não podia acessar. Então, tô reconhecendo isso, reconhecendo que nós trans temos dificuldade para acessar a atenção primária, e a gente ter uma política pública que está engessada dentro da atenção secundária, serviço especializado, acaba fazendo com que, embora a gente tenha na teoria um direito, na prática isso não acontece. Ainda mais se a gente verificar que a gente está num cenário privilegiado, a gente está numa capital, a gente tem pessoas que são sensíveis para essa causa, mas a gente não tem como desconsiderar que a gente tem toda uma política, uma geopolítica no Brasil, uma variedade de dimensões e de considerações que a gente precisa levar para pensar nesse acesso feito de uma maneira integral, universal para essa população. Então, a gente tem essa política, a gente tem a política estadual também, e atualmente a política municipal. E outra questão que acaba dificultando esse acesso à saúde é também o fato de, embora a gente tenha conseguido uma facilitação no processo de retificação de gênero e nome no registro civil, os sistemas de informação do Ministério da Saúde, de modo geral, os sistemas de informação em saúde não acompanharam esse avanço. Então, por exemplo, eu vou usar o meu caso. Eu sou uma mulher trans, travesti, que retificou no registro, na certidão de nascimento, no registro civil, gênero, e adequei por da minha identidade, ficando feminino. Só que o que acontece? Qual que é essa fragilidade que eu estou tentando salientar para vocês? No registro de informação, nos registros de saúde, de modo geral, os procedimentos acabam sendo muito, os procedimentos em saúde, os exames, eles são muito engessados naquele padrão normativo binário, no qual não se tem um reconhecimento de que homens podem gestar e mulheres podem ter próstata. Então, eu não tenho total entendimento de como funciona o Grupo Hospitalar Conceição nesse sentido, mas isso é uma questão que a gente tem que refletir, porque foi nos dado um processo, um direito, para a gente conseguir ter maior possibilidade de dignidade e cidadania, mas ao mesmo tempo que foi dado isso, nos foi ceifado a possibilidade de poder fazer exames que sejam de acordo com as nossas necessidades fisiológicas, mas que infelizmente nos sistemas de informação não se tem essa possibilidade, essa reflexão de que eu, por ser uma mulher, ainda assim posso ter que fazer exames de próstata, exames urológicos por conta da minha genital, que é feminina, porque até mesmo essa constituição do que é típico para um ou para outro é uma convenção social. Então, é delicado ainda mais quando a gente para pensar em homens trans que vão estar gestando e que a gente precisa ofertar um cuidado integral e pode ser um processo muito difícil e doloroso, inclusive para esses homens que estão dentro de uma sociedade na qual gestar era visto como exclusivamente gênero feminino, é um marcador de feminilidade que nem sempre vai ser condizente com aquilo que eles gostariam, mas que pode acontecer, e que eles vão poder, dependendo do município, dependendo da localidade, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, ter dificuldades para fazer esse acompanhamento gestacional, e que a gente, como profissional de saúde, a gente sabe que é muito importante. Então, a partir do momento que eu trago essa reflexão de que a gente tem
políticas, mas que essas políticas elas não estão, que elas oferecem uma justiça social no que diz respeito a uma equivalência de direitos, ela ainda assim, ela não se dá conta de conversar com o movimento social e está em consonância com o que de fato acontece, fazendo com que, embora a gente tenha, ainda assim a gente não consiga desfrutar, porque a gente não tem a possibilidade de poder ser reconhecidos como seres humanos a partir da nossa diversidade. Então, na aula passada eu trouxe essa reflexão de que é importante a gente fugir desse binarismo de gênero, dessa construção sociocultural e ampliar o nosso olhar para essas outras formatações de existência. E daí nessa aula, quando eu falo de acesso, é importante levar isso em consideração. Eu vou mostrar outro vídeo para vocês verificarem outras questões, e depois eu vou trazendo uma série de situações que acontecem aqui em Porto Alegre, para a gente poder se dar conta de como a gente precisa cuidar, para daí sim poder ser um serviço que tenha portas abertas e reconheça também as especificidades dessa população, não só num viés biomédico, num viés do aspecto mais clínico, fechadinho, mas sim tendo reconhecimento da antropologia que está por trás daquele segmento populacional, da subjetividade dos símbolos que estão fazendo com que aquela população toda acaba tendo certas dificuldades para conseguir ter efetivação dos seus direitos. Deixa eu só achar aqui. Ai, sumiu. Deixa eu só um minutinho. Deixa eu ver onde é que tá. Ué, mas tá aqui. Tá, vamos ver se agora vai. Aqui. Vocês me digam se vocês estão conseguindo ver tudo direitinho e se vocês estão entendendo, e eu posso ir com mais calma. Enfim, essa aula ela não é tão tranquila quanto a anterior, mas ela também é importante porque a gente tem... eu já dei aula para uma série de coordenadorias regionais de saúde, municípios, enfim, e lá na Secretaria Estadual a gente tem toda essa dinâmica de apoio técnico, e muitos dizem que as pessoas trans não existem no município, ou que as pessoas trans não acessam a unidade de saúde, mas eles não param para refletir do porquê que isso acontece, sabe? Então, por isso que eu trago esses relatos. Alguém ia falar alguma coisa? Não, só ia dizer que tá tudo certo aqui a tela. Tá certo, eu vou dar início aqui ao vídeo, e daí eu recomendo que vocês observem bastante a questão da legenda, que eu acho que fica mais fácil. Uma camada de revólver que ele me deu. Ele chegou e fez, viado, você tá me dando trabalho. Isso foi policial? Policial. Isso é uma ditadura. Olha, meu filho. Homem é tratado de senhor. Mulher é tratado de senhora. E gay, travesti é tratada como viado velho. É assim que tratam. Éramos 7 irmãos. E o único que deu naquele tempo era eu, né? Que naquele tempo chamava pederasta. Pelo meu trejeito, minha mãe sempre dizia, esse menino não vai dar para que preste. E ela dizia, se você der para pederasta, eu lhe mato. Lhe dou-lhe um cristal de pimenta, sabe, no ânus. E se você estiver dormindo, eu dou uma injeção de estricnina. Estricnina era veneno, né? Aí quando eu fiz 8 anos, me apavorei com aquelas palavras, desertei de casa, fui morar na rua. Aí foi quando eu conheci a prostituição, com 8 anos para prostituição. Comecei a me prostituir e fui vivendo. Naquele tempo da ditadura, não era fácil. Isso aqui foi uma garrafa de vinho só que eu quebrei, me lasquei porque o homem disse que ia me matar. Um agente policial. Quantas vezes você foi presa? Foi umas 200, mais que 200 vezes, anos e anos. Porque a gente ia comprar uma carne no açougue de manhã, a polícia via e levava. Só saía se tivesse uma calça, uma camisa e um sapato. Se tivesse pega de roupa de mulher, feminina, vestido, saia, não saía. Aqui eles pegavam a gente, levavam para a praia aqui deserta, mandavam uma segurar no membro da outra, ficar cantando e dar na cirandinha, mandavam a gente subir em pé de coqueiro, ficavam rindo.
quando surgiu o HIV, dominava o nome a peste gay. E aí, quando a gente ia pra rua, o que é que eles faziam? Olha a AIDS, olha a AIDS, ficavam gritando. Se a gente entrasse num coletivo aqui, que eles viram, ou eles botavam para fora do ônibus, do coletivo, ou ficavam olhando para a cara e faziam, quando eles prendiam a gente, que dizia, vai ficar uma semana aí. Aí a gente sempre carregava gilete na boca, entendeu? Dentro da caixa de fósforo, alguma coisa. E na hora que eles diziam, aí a gente se mutilava, para não ficar presa. Aí eles achavam que o sangue estava... Era contaminado e mandava embora. É como se fosse assim, uma geração minha se foram. Não estudei não, que eu era expulso do colégio. E foi expulso mais uma vez? 4 vezes. Seria um mau exemplo para os alunos. Assim os colégios diziam para minha mãe. E no tempo da inflação galopante que a gente tinha aqui, eu comecei a me prostituir 7 horas da manhã, 4 horas, 5 horas da manhã ainda estava me prostituindo, para juntar dinheiro para ir para a Europa, para a Itália. Aí juntei um dinheirinho, aí vim aqui e comprei um casarão. Com pouco tempo, em 2013, chegou um casal, um cidadão com uma mulher, pedindo um espaço para morar. Eu disse que não tinha, que eu senti mesmo que não eram bons antecedentes. Aí ele olhou embaixo e falou, tá, viado? Tá, vou lhe mostrar esse viado não tem vez. E realmente, viu? Quando foi 1 hora da manhã, ele chegou com gasolina, tocou fogo no casarão. Tudo. Agora eu tô morando no Alto do Peru, com auxílio aluguel que a prefeitura me deu. E com essa debilitação que eu fiquei, né, depois do incêndio, tive 2 AVC. Depois do AVC, fiquei debilitado das pernas. Eu fiquei mais prejudicado por causa do silicone, né? A natureza já se encarrega em deformar a gente. Imagina só de silicone. Então, acabei com minha vaidade. Eu usava brinco, usava batom. Acabei, ó. Hoje eu não uso nem mais anéis, nem pulseira, nem nada. Sofro solidão, sabe por quê? Porque eu sempre gosto de ouvir minhas músicas antigas, relembro dos meus passados, quando eu dava show em boate. Eu não sofro solidão, sofro de lembrança. Lembranças boas e ruins, mais ruins do que boas, né? O meu sonho, sabe o que era? Era abrir uma casa de apoio dessas famílias que expulsa ou gay, ou alérgica, ou como você chama hoje em dia. Amparar, um amparo. Porque eu sei o que é ser posto para fora de casa. Eu acho que é como se Deus me escolhesse para poder estar viva para contar essa história para essas gerações de hoje. Amadureci muito. Porque os momentos ruins que a gente passa na vida, todos nós LGBT, é para a gente amadurecer, conhecer o que é a vida. Eu trago esses vídeos justamente porque a Martinha, ela é uma transidosa. Quantas transidosas vocês já viram fora da TV? Ou mesmo na TV? Já conviveram? Vocês já viram uma pessoalmente? Então, é muito raro isso. Tanto que a nossa expectativa de vida é de 35 anos. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar com uma pessoa transidosa, para mim é muito importante. Porque dá a esperança de que eu também vou conseguir chegar lá, sabe? Mas é difícil. Eu sei que esses vídeos eles são fortes, eles não são fáceis nem para mim. Mas é para vocês entenderem que sim, vão ter pessoas que vão acabar sofrendo mais ou menos violência, vão ter municípios e vão ter regiões que são mais acessíveis, mas de modo geral, pensando na realidade não só do Brasil, mas como do mundo, infelizmente, só pelo fato de a gente ser LGBT, só pelo fato de a gente ser trans, ainda assim, embora a gente tenha algumas políticas, a gente tem que caminhar muito no sentido de humanizar um sistema no qual a gente consiga ter pelo menos a cidadania para poder circular na rua com tranquilidade. Por exemplo, eu vou dar alguns relatos meus.
E você já fica imaginando como pode ser pior se a gente misturar outros marcadores sociais. Por exemplo, a gente tem uma questão que é muito trazida pelas pessoas trans, que é a passabilidade. Essa passabilidade é algo que a gente precisa irromper contra para naturalizar os corpos, para conseguir fazer com que essas pessoas não sofram tanto com essa pressão sociocultural. Mas, infelizmente, levando em consideração que a nossa sociedade ela não é tão desconstruída ainda e a gente sofre uma série de violações, essa passabilidade ela vem no sentido de promover uma proteção social para a pessoa. E o que seria essa passabilidade? Essa passabilidade cis é aquela é a aparência, recursos de aparência física, performática, expressiva, que vão fazer com que esse indivíduo trans ele consiga se camuflar na sociedade como se ele fosse cis. Então, quanto mais ele consegue se camuflar na sociedade, mais ele consegue acessar os bens, os serviços e ter oportunidades de acesso a direitos fundamentais. Quanto menor a passabilidade, maior vai ser a chance de ele sofrer assédio, sofrer algum tipo de discriminação, de violência, ter risco de ser assassinado. Por exemplo, agora com esse contexto de pandemia, essa questão do assédio, ele tem se tornado muito mais complicado, porque no atual governo foi facilitada a questão do aporte de armas. Não que antes não fosse também, mas agora está mais legitimado esse tipo de consolidação. E quando vocês param para pensar que quem assassina as trans é só aquela pessoa que também é da periferia, também tem uma marginalidade, também sofre de algum estigma, alguma coisa, não. Geralmente é aquela pessoa que nos contrata, entende, para fazer um programa, geralmente é aquela pessoa que tem um núcleo familiar, enfim, que se diz superior e que daí só por conta de a gente ser diferente a gente acaba sendo assassinado. Por exemplo, o ambulatório T, ali ele fica na unidade modelo. E eu preciso só atravessar uma rua, quase na esquina, para pegar o ônibus. E com certa frequência, só porque eu ainda não tenho uma passabilidade 100%, eu sou parada para as pessoas perguntarem para mim quanto que eu cobro para fazer programa, sabe? Mesmo na parada de ônibus. Então, quando a gente é trans, infelizmente, em função de toda essa conjuntura social, a gente acaba sendo direcionada para a marginalidade porque a gente não consegue oportunidades, entende? Então, a oportunidade que vocês estão dando para mim, ela é algo muito grandioso. E por ser algo muito grandioso, eu quero que outras pessoas também possam, sabe? Porque o simples fato de a gente circular na rua é algo complicado, complexo. Que a gente não pode simplesmente ficar tranquilo de ir no supermercado, ficar num ponto de ônibus sem ter a chance de a gente ser assediado. Mulher sabe que a mulher, de modo geral, é assediada. Nós trans é que a gente acaba sendo muito mais assediado porque a gente está no ônibus, as pessoas perguntam se a gente faz programa. A gente está na parada de ônibus, perguntam se a gente faz programa. Esses dias atrás, há um tempo atrás, eu fui da Secretaria Estadual até um Xerox, eu andei 1 quilômetro, eu fui assediada 6 vezes, em menos de, acho que 2 horas, assim. Porque as pessoas, elas não têm a dimensão de que a gente é ser humano, muitas vezes, sabe? E esses assédios, eles podem ser xingamentos, esses assédios, eles podem ser propostas que as pessoas querem fazer programa com a gente. Porque o que acontece? Segundo dados da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, 90% das pessoas trans estão em situação de prostituição. Situação essa que acaba acontecendo justamente por conta dessa discriminação que ela se dá de diversas formas em diversas esferas. Como já foi passado no vídeo, a gente tem dificuldade para acessar a educação. Então, segundo um estudo que foi feito lá na Bahia foi feito por um movimento social lá da Bahia, se constatou que pelo menos aproximadamente 57% da população trans não tem o ensino fundamental completo. 72% não tem o ensino médio completo. E só 0,02% estão
no ensino superior. Justamente porque a média com a qual a gente é expulsa de casa é 13 anos de idade. Então, a partir do momento que a gente tem uma configuração de uma sociedade que faz com que a gente não consiga permanecer na escola, porque a gente é constantemente humilhada, a gente vira chacota, a gente sofre violências, e crianças é muito triste, porque a gente, desde criança, a gente precisa criar uma resiliência, uma força, assim, só para tentar ter uma chance de resistir. Mas, por exemplo, quando eu estava com 14 anos, eu conheci 2 travestis. Uma era formada em Direito e outra era formada em Psicologia. Mas nenhuma delas conseguia exercer a profissão por conta da discriminação, do preconceito. E daí elas estavam em contexto de prostituição. Então, ainda assim, como no vídeo primeiro lá que eu mostrei, ainda assim que a gente consiga acessar o mercado, acessar a educação, a gente não tem garantia que a gente vai conseguir um emprego por conta desse preconceito. Então, a gente pensar em acesso à saúde é reconhecer que precisa, nesse contexto desse serviço de saúde e para além dele, a gente precisa humanizar e naturalizar a existência dessas pessoas para além do aspecto recreativo de chacota, da mesma forma que a gente tem que refletir para romper contra os marcadores do racismo, tipo, a coisa tá preta. Não, a coisa tá ruim. Tirar esses marcadores da nossa linguagem, tirar dessa parte recreativa que está dentro do nosso construto social, que pode parecer que é bobo, pode parecer que não é nada, ainda é importante para a gente conseguir ir modificando esse quadro. Porque para tu poder acessar a saúde, tu precisa poder ter segurança de que tu vai conseguir entrar dentro de um ônibus e ter tranquilidade para tu poder chegar naquele local. E é delicado ainda a questão do Uber. Já aconteceu comigo quando eu estava com outra menina, de eu pedir Uber. O Uber vê que nós somos pessoas trans, ele não parar, iniciar a corrida e sair, e deixar a gente. E depois a gente ter que pagar, e tem toda uma incomodação para conseguir ressarcir aquilo. Então, é toda uma dinâmica social que faz com que a gente não consiga, muitas vezes, ter coragem de ir na unidade de saúde, sobretudo porque os serviços, geralmente, eles ficam abertos durante o dia. Mas, culturalmente, por mais que o senso comum diga que é mais tranquilo sair durante o dia, para nós, pessoas trans, a gente prefere sair em momentos que a gente consiga ficar mais camuflado, consiga sair, por exemplo, de noite, que daí a gente se esconde mais facilmente, sabe? Justamente para evitar esse assédio, que é muito frequente, que ele acontece. Eu até combinei com o meu namorado de eu não contar para ele quando acontece, porque essa discriminação, ela afeta não só a pessoa trans, mas as pessoas que estão junto com ela, sabe? Então, é toda uma questão de apuração de uma saúde mental que precisa ser cuidada e de uma humanização de um sistema, de todo um reconhecimento e valorização de uma trajetória que tu tem que fazer, para daí sim tu fazer com que essa pessoa que está conseguindo ultrapassar essas barreiras consiga chegar na unidade de saúde e ter coragem de se abrir para aquele profissional, para daí sim ter o acesso efetivado. Só que a gente sabe que, como eu já disse, muitas de nós não conseguem nem acessar a saúde. A maior parte dos profissionais não tem na graduação cadeiras específicas em relação a gênero e sexualidade, ou muito menos em relação à população trans. Então é todo um processo que a gente tem que fazer de ir na contramão disso tudo e de trazer essas reflexões de que sim, é nosso compromisso como ser humano tentar modificar essa baixa expectativa de vida, modificar essa dificuldade. E como a gente faz para modificar todo esse aspecto e favorecer o acesso à saúde? Divulgando, trazendo para os nossos locais essas reflexões, sinalizando no hospital, sinalizando na universidade, sinalizando no serviço, mesmo que seja só com uma bandeira LGBT, que aquele local é sensível para aquela pessoa, sinalizando que sinalizando que no banheiro, aquele banheiro é destinado para todos os indivíduos. Então colocar, esse é banheiro feminino, esse é banheiro masculino, enfim, é banheiro neutro, mas deixar bem claro que esse banheiro é para todas as pessoas. Porque, gente, acreditem,
a questão do banheiro é um problema para a maior parte das pessoas trans. A gente tem uma série de relatos e eu não sei se vocês deram conta, mas tudo que eu trouxe para vocês já de dificuldade com nome, dificuldade para educação, dificuldade para mercado formal de trabalho, dificuldade para circular, dificuldade ali com os vídeos de ter segurança pública, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. De acordo com dados de 2018, a cada 20 horas morre uma pessoa LGBT. Essas mortes, elas se dão, na maior parte das vezes, com requintes de crueldade extrema e com intuito de causar sofrimento à vítima. E a maior parte absoluta desses casos não tem as pessoas que cometeram esses crimes julgadas, sequer elas são localizadas, enfim, presas. Então, cerca só de 8% das pessoas que cometem assassinatos contra pessoas trans, elas chegam a ser julgadas, enfim. Então, é toda uma questão de um sistema que não trata a gente como ser humano e que daí a gente precisa, sim, de alguns marcadores nas unidades de serviços de que a gente pode chegar naquele local, a gente pode se sentir tranquilo para usar o banheiro, que a gente pode ter maior conforto de reconhecer que eles vai ser tomado um cuidado com a gente, porque é difícil. E para cada pessoa vai ser diferente, mas principalmente aquelas pessoas que não conseguem ter uma passabilidade cis tão grande, vai ser mais delicado. Geralmente os homens trans eles têm mais tranquilidade porque a gente vive num contexto de uma sociedade no qual ser homem é um privilégio. E a transição para o gênero masculino se dá de uma maneira mais fácil também. A hormonização ela começa a ter efeito em modificação corporal no primeiro mês, no terceiro mês. 6 meses a pessoa já está com barba, já está com a voz engrossando. Nós mulheres trans não. A gente demora 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu estou há muitos e muitos anos e meu peito ainda não cresceu muito. Cresceu um pouquinho. Então, é delicado. E, além do banheiro, respeitar o nome social para pensar na perspectiva de favorecer o acesso é muito importante porque quando tu respeita o nome social, no serviço de saúde, o profissional de saúde, sabendo de toda a importância e da valorização que ele tem, ele promove, além da dignidade humana básica, toda uma questão de saúde mental, que a gente já tem estudos que comprovam que diminui em 60% os sintomas de depressão, de ideação suicida, de tentativa de suicídio. O nome social também corresponde a um aspecto de proteção social, porque a partir do momento que aquele profissional que é valorizado na comunidade respeita o nome social, aquele coletivo de pessoas que podem estar ali na fila de espera, eles vão se sentir tolhidos para promover uma violência, se estavam planejando, enfim, porque é muito delicado, gente. Eu não tenho como dizer que hoje a população trans ela é cidadã. Não. Para a gente conseguir ter o nosso nome e o gênero, ter o direito ao nosso nome, a gente tem que passar por um processo judicial, que foi facilitado, mas ainda é difícil. A gente teve a nossa retificação de gênero, mas que veio juntamente com um processo de dificuldade para a gente conseguir ter acesso à saúde no que diz respeito a exames. A gente tem dificuldade para a questão da segurança pública porque existe uma impunidade social muito grande no que diz respeito à criminalização, embora seja crime hoje em dia a LGBTfobia, a ser reconhecidos os casos e ser de fato punidas as pessoas que cometem essas violações. É só ver, a lei do racismo já está há bastante tempo, só que ainda assim são poucos casos que a gente tem de pessoas que cometeram atos racistas e que foram punidas. Pessoas LGBTfóbicas, então muito menos. E a gente tem toda uma fragilidade no sistema de informação e notificação de violência, porque a aula que eu dei passada para vocês, a maior parte das pessoas não tem entendimento, sequer sabem o que é de fato uma pessoa trans. Então, por exemplo, quando a gente tenta produzir os relatórios especiais de análise de violência, a gente se depara com o fato de que muitos daqueles dados eles são preenchidos de maneira incorreta, que eles colocam pessoas cis como se fossem pessoas trans, porque não tem entendimento de como funciona a ficha de notificação, muitas vezes. Então, por isso que é importante a gente se dar conta do básico, para a gente conseguir avançar e promover, inclusive, esses registros de maneira adequada. Porque, por exemplo, a gente não tem no Brasil nenhum censo
nacional que vai mapear quantas pessoas trans a gente tem no país. No censo do IBGE de 2010 não tem. Em 2020 a gente está lutando para que a gente consiga, só que com a pandemia consiga essa inclusão da identidade de gênero e orientação sexual. Mas com o contexto de pandemia pode ser que não, é bem provável que não vai acontecer esse censo, esse ano pelo menos, e a gente não tem como acompanhar se os profissionais que vão fazer esse censo estão sendo treinados para reconhecer essas características diferentes, assim. Porque a gente tem estimativas, mas a gente não tem um dado concreto. Então, pensar em políticas públicas para essa população não é simples, porque a gente é barrado na parte mais básica do entendimento do que é cada uma o que é essa identidade. Então, a gente tem que sinalizar o banheiro também, a gente tem que respeitar o nome social, a gente tem que sinalizar nos locais dos serviços que ele é sensível para aquela população, deixando um cartaz, qualquer coisa. E a gente tem que, sim, para pensar em acesso a pessoas trans, promover um acolhimento que seja efetivo e que faça uma promoção de um vínculo. Por quê? Porque na aula passada a gente já tinha comentado ali com a Mayara a questão de ter uma humanização nessa abordagem com essa pessoa. Então, levando em consideração que essa pessoa ela pode estar sofrendo uma série de violências que nem sempre ela se dá conta, porque a gente acaba naturalizando elas, porque a gente não está acostumado com o diferente, que vão fazer com que ela tenha uma série de predisposições para doenças do sistema em saúde mental, e até uma dificuldade para conseguir se abrir e se expressar com aquele usuário, com aquele profissional, justamente por conta de todo o cenário que é desfavorável para a existência dela. Então, falar a respeito dessas questões é algo muito delicado para mim, inclusive é um processo de resiliência e de utilizar de mecanismos de defesa neurocognitivos que eu consigo, mas nem todo mundo consegue, ou tem da mesma forma, enfim, a gente tem toda uma questão de estudo, mas que sim, pensar em acesso a pessoas trans, é preciso tu verificar o contexto, entrar em contato com o movimento social, entrar em contato com aquela população de fato, para daí sim, de fato, conseguir promover um serviço que seja atento às necessidades e que, sobretudo, não pode pressupor nada. Não pressupor nem questão de nome, não pressupor nem questão de pronome e muito menos com relação a cuidados. Porque quando a gente para verificar essa questão porque a gente na educação e saúde, a gente tem uma questão muito delicada de sempre, de um modo geral, a gente ser prescritivo. A gente tem uma educação muito prescritiva. Só que essas convenções, elas são feitas muito dentro analisando aqueles indivíduos que estão dentro daquele padrão normativo social. Então, por exemplo, análise antropométrica para pessoas trans não existem específicas. A gente tenta fazer uma estimativa, mas a gente sabe que a fisiologia de uma pessoa trans, a partir do momento que tem um período X de hormonização, vai ser diferente. Então, é toda uma humanização de um sistema que precisa ser feito para que, de fato, essas pessoas elas consigam ter cidadania, para daí sim poder ter mais facilidade e conforto e segurança para poder acessar o serviço de saúde. Entendeu? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nenhum tópico. Eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha, vou passar aquela rapidamente, só para a gente poder verificar se eu não esqueci nada. Porque é bastante coisa. Eu sei que nem tudo é tão simples de falar, mas em respeito às minhas irmãs, em respeito ao mês do orgulho, ontem a gente comemorou o orgulho LGBT. E comemorar ele é um ato muito importante, porque essa comemoração não diz respeito a uma festa ou algo do gênero. Não, ela está muito mais conectada com esse processo de luta contínua que a gente tem e de rememorização dessas pessoas que elas já lutaram, que elas deixaram seu legado, e do nosso compromisso em fazer com que isso seja multiplicado, para que um dia a gente consiga, de fato, diminuir esse preconceito e discriminação que ainda é muito forte. Então, eu sei que
para mim e para as pessoas que estão na minha vivência, ainda assim, eu acho que a gente não vai conseguir viver num mundo que a gente consiga ter tranquilidade para circular na rua aqui no Brasil, de boa, sem medo de a gente ser assassinado, enfim, ou sofrer qualquer tipo de assédio. Mas esse trabalho que eu faço de conversar com vocês é também para que no futuro as crianças e as próximas gerações possam não sofrer tudo que eu sofri, ou que a Martinha sofreu, ou que essas outras pessoas dos vídeos que eu trouxe também sofrem. E a gente vive resistindo. Então, deixa eu ver aqui, só deixa eu conferir a apresentação, porque eu trouxe alguns aspectos que são importantes, mas que daí, se a gente tiver mais oportunidades de conversar, eu vou trazendo para a gente conseguir ir analisando. Mas eu achei bem importante que eu viesse com, não necessariamente com aspectos muito teóricos, técnicos, mas com a vivência, com a questão social, porque é importante reconhecer a população que a gente está tentando trazer para a unidade, é importante a gente reconhecer os nossos privilégios, é importante a gente reconhecer como que a gente pode abordar e fazer para que seja diferente, entende? E na saúde a gente tem que ser diferente. Deixa eu pegar aqui a apresentação, deixa eu ver, só para... Mas eu acho que daí os aspectos mais técnicos eu trago para vocês em outro momento, mas eu vou mostrar as notícias aqui rapidinho, só para a gente não passar muito do tempo, e daí a gente pode trazer perguntas, questionamentos. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, com relação ao que eu estava trazendo. Quando a gente para pensar nessas barreiras de acesso, é importante que fique claro que o preconceito ele se dá de uma maneira muito significativa e substancial, e ele é apresentado de diferentes formas, fazendo com que esses indivíduos tenham dificuldades para estar tendo reconhecimento e até buscando esses direitos para poder acessar a saúde. O preconceito ele se dá de 3 formas. Aquele preconceito que tu experiencia, que tu vai no serviço de saúde, tu sequer tem o teu nome respeitado, ou tu vai e as pessoas ficam te olhando torto, te tratam de uma maneira, te tratam diferente no sentido negativo. Aquele preconceito que tu antecipa, que é, tu já tá mal, tu já tá precisando de cuidados em saúde, e tu já foi no serviço e tu foi violentado, tu vai recuar, tu vai ficar reprimido para voltar a buscar aquela assistência, justamente por conta desse preconceito que tu antecipa que vai acontecer. Então aí já vocês podem verificar que tem uma série de agravos em saúde da população LGBT, da população trans, que acabam se manifestando e se dando de uma maneira mais trágica, justamente por conta dessa dificuldade de acesso. E o preconceito internalizado, que ele se dá justamente por um contínuo de situações de preconceito, de tentativas que tu vai, e que tu não tem tendo respeitado, não é respeitado, sofre violência institucional, e que tu vê que toda uma coletividade sofre dessas mesmas questões. Então, isso que eu trago, esses vídeos que eu trouxe, isso que eu trago também de vivência, não é específico nosso. Isso acontece com boa parte da população trans e que vai se dar de maneira diferente de acordo com a passabilidade. Se ela for branca, vai acontecer de uma maneira mais tranquila, geralmente, porque existe o racismo que ele vai imperar muito fortemente dentro desse preconceito, discriminação. Por isso que eu trago aqui no slide. É importante a gente reconhecer o racismo institucional para a gente romper, porque a partir do momento que a gente consegue vencer numa luta contra o preconceito, contra a discriminação, todas as outras formas ficam também ganho. Aqui, ó, por exemplo, o caso do banheiro. E esse caso do banheiro ele é muito emblemático porque eu coordeno os núcleos de convivência de pessoas trans lá do ambulatório T, e sempre que eu pergunto para a população, para as pessoas, os nossos grupos geralmente têm de 40 a 50 pessoas. Pergunto para as pessoas, o que vocês gostariam que eu trouxesse para esses espaços de reflexão e que faz a diferença, e que vocês gostariam que eu trouxesse de reflexão? Sempre as pessoas falam, e muitas pessoas falam, do banheiro. Seja porque elas foram constrangidas dentro do banheiro, seja porque elas foram expulsas e inibidas de usar aquele banheiro. E, gente, a questão do banheiro é básica do ser humano. E toda uma população tem medo de conseguir utilizar de um recurso para poder ter as suas necessidades fisiológicas, conseguir atender as suas necessidades fisiológicas, é muito trágico.
E aqui alguns dados, como por exemplo, em 2018, a cada 20 horas, uma pessoa LGBT foi assassinada ou cometeu suicídio. Então, gente, ser trans, ser LGBT, não é fácil. Ainda mais vivendo no país que mais mata, ainda mais sabendo que para a gente conseguir ter acesso a qualquer coisa, para a gente conseguir se destacar, a gente vai ter que se esforçar para conseguir a metade de uma pessoa cis, de um homem cis convencional, ter que se esforçar 200 ou 300 vezes mais para conseguir ter o mínimo, sabe? É só vocês verem, sou a primeira trans da enfermagem da URGS, que é um curso que tem 70 anos. Sou a primeira em muitas coisas. E isso não é um privilégio. Porque eu queria que fosse diferente, eu queria que fosse tivessem mais pessoas que nem eu lá. Mas é justamente por conta de que a maior parte não consegue superar a prostituição que nem eu consegui superar, não consegue dar conta de se manter na universidade, se manter na escola, por conta da discriminação que a gente sofre constantemente, e que na universidade não é tão diferente. E aqui, ó, e esses dados a gente sabe que são completamente subnotificados, porque as pessoas não têm entendimento do que é identidade de gênero e orientação sexual. Então, acreditar que sejam completamente fidedignos com a realidade é muito, muito difícil. Ainda mais que eu vejo todos os dias pessoas trans serem assassinadas assim em vários locais do país e que não são contabilizadas, enfim. Então é aquele contínuo. A gente vê as nossas amigas sendo assassinadas com frequência, a gente vive com aquele medo de sair na rua e isso tudo a gente tem que considerar quando a gente para pensar numa assistência em saúde. E ó, apenas 9% dos casos tiveram suspeitos presos. E observa-se que as mortes se dão com requintes de crueldade, com violência extrema, intuito de causar sofrimento à vítima, como eu tinha trazido para vocês. E aqui, ó, por exemplo, trouxe uma notícia. Lá em Salvador tem uma travesti que sofreu AVC e teve atendimento negado pelo hospital. Por exemplo, vou dar um relato meu. De dezembro do ano passado. Eu precisei passar por 3 serviços de saúde para mim conseguir finalmente ser atendida com dignidade, porque no primeiro serviço que eu fui aqui em Porto Alegre, eu estava com intoxicação alimentar, eu tenho problema renal, e eu não sabia o que era. E daí, levando em consideração uma pessoa que tem problemas renais, que ela vai com queixa de vai no serviço de saúde com dor abdominal, é protocolo, pelo menos com a minha vivência na enfermagem, e eu acredito que a medicina não seja diferente, fazer exame físico. E tu tocar a pessoa nesse exame físico. E quando eu fui consultar com esse médico, ele estava visivelmente constrangido com o fato de eu estar na frente dele, de eu estar no mesmo espaço que ele. E ele não prescreveu nenhum medicamento. Ele deu um monte de hipóteses do que eu podia ter, mas não fez um exame físico. Ele não quis me tocar. Infelizmente, por conta dessa discriminação, por conta desse preconceito, mas também por conta de um legado de discriminação que ficou da pandemia anterior a essa, de uma das maiores pandemias que vieram antes dessa que a gente está vivendo agora, da pandemia do HIV/AIDS, da AIDS, que fez com que até hoje pessoas LGBT, principalmente homens gays e pessoas trans, travestis, acabassem sendo recriminadas por conta desse preconceito em função dessa sorologia, sendo que a gente sabe que a gente tem que irromper contra tudo isso, porque hoje em dia a gente tem tratamento, a gente já tem todo um entendimento. Enfim, o relato daquela senhora ali, infelizmente ele ainda acontece hoje, mas, gente, se você faz o tratamento... Não, eu ia complementar só, pode terminar, Sofia. Se tu faz o tratamento, que tu fica indetectável, tu também é transmissível. A gente tem, os dados são recentes, mas ainda assim a gente tem esse reconhecimento. Então não faz sentido os profissionais da saúde não quererem tocar uma pessoa por conta da sorologia dela, por conta da identidade de gênero dela, por conta desse marcador da diferença dela. Entende? Tu ia complementar, pode ficar à vontade. Não, eu ia só para também poder dar uma descansada. Mas, assim, esses relatos e os vídeos também que tu trouxe, assim, são muito
que nem tu mesmo disse, né? Muito pesado esse tema, é bastante delicado, assim, e importantíssimo da gente tratar, na verdade, porque a gente falando de acesso e a gente tem que ainda, né, falar sobre caminhar na rua, né? Caminhar à luz do dia, assim, são coisas que nem tu estava comentando, né? As pessoas que não têm contato, enfim, com a população especificamente, às vezes não passa pela cabeça que isso acontece atualmente, assim. Mas queria dizer que tá bem interessante, assim, que deu para perceber, assim, que tu foi falando de vários tipos de barreiras, assim, né? Desde de locomoção, um direito básico de locomoção na cidade, enfim, para chegar aos serviços, até a questão do nome social, do uso do nome social, que também é outra coisa fundamental e que as pessoas cis não... É uma coisa muito básica, enfim, que deveria ser básica, né? E que o SUS diz que adota, né, o nome social, mas a gente sabe que na prática, na maioria das vezes é difícil, né, dependendo do serviço, enfim. E isso passa muito também pela questão da desinformação, como tu mesma disse, né, Sofia, dos profissionais, né. E eu ia antes te pedir para falar mais da passabilidade, né? Mas acho que tu depois acabou falando, né? O que é a passabilidade, enfim, e quanto isso influencia, né? Na questão do acesso. Tinha uma coisa que eu notei também que eu queria comentar, que tu falou sobre os sistemas de informação também, né? No caso do GHC, que a gente estamos no espaço falando, né, no espaço de formação do AMIG, né, mas no caso específico do GHC tem vários entraves, sim, né, que fazem parte infelizmente, da transfobia institucional, né, por exemplo, quando a gente vai no caso nas unidades básicas ou mesmo no prontuário eletrônico, uma coisa tão simples que seria ter o nome social ali no cabeçalho do prontuário e não aparece, né, então são coisas que a gente espera conseguir mudar. Assim. Pode continuar falando aí. Eu peço desculpa se eu acabei fazendo com que fosse muito pesado, mas é que não, mas é um conteúdo que é complicado, tema, sabe? Né? E só concluindo ali a situação que eu vivenciei em dezembro do ano passado. Daí, esse médico não me atendeu, de fato. Eu mudei de cidade para conseguir tentar ser atendida. Eu fui numa UPA lá em Caxias. Eu recebi medicamentos, enfim. Mas no final da consulta, eu estava com a minha mãe. E a médica me orientou que aquele serviço não era adequado para atender pessoas que nem eu, que eu deveria ir para psiquiatria. Então, por isso que eu trago essa reflexão de que a gente não pode pressupor cuidado, sabe? Porque nós trans, a gente já está acostumado as pessoas direcionarem a gente para fazer um teste rápido ou para cuidados de psiquiatria, sabe? Tipo, a gente chega lá, quando a gente consegue acessar, e as pessoas já saem tacando teste rápido na gente. Isso reforça mais um estigma que a gente tem que romper contra, sabe? Sim, ofertar, sim, é importante, mas não só isso, entende? E depois daí que eu saí dessa consulta nessa UPA, que me foi orientada a procurar psiquiatria porque eu estava com dor de barriga, daí sim, eu estava prestes a desistir, mas eu não estava nem conseguindo quase caminhar por causa da dor, enfim, da intoxicação. Daí, numa atenção básica, lá num postinho de bairro mesmo, eu consegui finalmente um médico que me tratou pelo meu nome direitinho, me perguntou, teve coragem de me tocar, sabe, fazer um exame físico em mim. Daí ele fez solicitou alguns exames, enfim, me deu remédios e finalmente eu consegui me recuperar, mas para isso eu precisei passar por 3 serviços, mudar de cidade para daí sim conseguir. Então, a existência do AMIG é algo muito, muito, muito importante. Por mais que a gente tenha em Porto Alegre ambulatório T, só nós a gente não dá conta.
E é importante que a gente amplie e que faça com que cresça as iniciativas justamente para que a gente possa fazer com que cada vez mais seja natural ter pessoas trans nos espaços, sabe? Aqui só trazendo alguns dados que eu já vou finalizar direitinho para a gente conseguir descansar e não ficar tão pesado. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais de 2019, 90% das mulheres trans e travestis vivem da prostituição por conta da dificuldade de acessar o mercado formal de trabalho. A média com a qual a gente é expulsa de casa é 13 anos de idade. A faixa etária com a qual a gente é assassinada é 26, aproximadamente 26 anos. E boa parte desses assassinatos, 82%, é feito em pessoas negras e pardas. Então, a gente já tem como perceber um somatório de uma discriminação que vai fazendo com que essas pessoas que são trans e pretas sofram muito mais. E dentre todas as pessoas que são assassinadas, a gente consegue perceber uma prevalência absurda desses assassinatos em pessoas do gênero feminino, porque tem toda uma reflexão em relação a essa questão que vai estar envolvendo a passabilidade, essa camuflagem, que vai estar envolvendo todo o fato do Brasil ser um país muito machista e nós mulheres acabemos muitas vezes em alguns locais recebendo menos, simplesmente pelo fato de sermos mulheres, que a gente acaba sofrendo muito mais assédio na rua por sermos mulheres, que a gente simplesmente muitas vezes não tem a nossa voz escutada pelo fato de sermos mulheres. Então, gente, todas as mulheres, nós temos que se unir, porque o feminismo, ele é importante e a gente tem que caminhar junto e cada vez mais forte, porque, infelizmente, a gente avançou em muita coisa, mas a gente precisa trabalhar muito ainda. E aqui, paradoxalmente, com o fato de o Brasil ser o país que mais mata, ele tem um país que mais consome pornografia de pessoas trans. Então, chega a ser bizarro, porque nos é negada a cidadania, mas ao mesmo a gente é extremamente objetificada, extremamente fetichizada, a gente tem dificuldade para acessar tudo, mas a gente é colocado nesse local quase que de maneira compulsória. Exato, para uso não tem outra fruto, opção, né? A sociedade não permite outra opção. Para uso fruto dessa. Hoje em dia tem melhorado. As meninas que estão vindo agora, que está tendo toda uma reflexão maior, uma desconstrução na nossa sociedade, tem se tornado cada vez mais fácil. Mas eu que sou mais velha, assim, e as meninas mais antigas, dificilmente a que a gente se identifica como travesti, a gente não tenha tido que utilizar desse recurso em algum momento para nossa subsistência, sabe? Porque essa exclusão no núcleo familiar ela é muito frequente, muito frequente mesmo. E daí aqui algumas notícias no que diz respeito à LGBTfobia, como, por exemplo, o pai mata o filho de 8 anos depois de espancar o menino para que ele virasse homem, justamente por conta daquela expressão de gênero que era diferente daquilo que era esperado. Por isso que a gente tem que refletir muito em relação a isso. Homem mata casal de lésbicas a facadas em Angra dos Reis. Porque eu não sei se vocês deram conta do quão bizarro é o fato de a gente acabar sofrendo tanta discriminação, tanto preconceito, tanto estigma, tanta violência, pelo simples fato de a gente ter uma característica que é diferente, que cabe a nós, e único e exclusivamente a nós, e que as pessoas, por desacomodarem elas de algum jeito, fazem com que toda a nossa estrutura de construção da nossa vida seja de uma maneira muito mais complicada, de modo que é um somatório de situações. É só vocês verem, a partir do momento que a gente não tem facilidade para conseguir ter uma família, facilidade para conseguir estar acessando a educação, consequentemente a gente tem maior dificuldade para acessar a saúde, consequentemente a gente tem maior dificuldade para conseguir o mercado formal de trabalho. Isso é uma linha de violações que vão se sucedendo e fazendo com que cada vez mais a população, as populações que enfrentam vulnerabilidades sociais acabam ficando cada vez mais presas dentro desse sistema de dificuldade e tem dificuldade para, inclusive, ascender e modificar esse quadro, se a gente não somar forças e não trazer isso para o debate, sabe? E o que é mais delicado ainda, se vocês pararem para verificar, é que essa questão da transfobia, ela não afeta só as pessoas trans. Por exemplo, de acordo com dados do Grupo Gay da Bahia, da Rede Trans do Brasil e do Grupo Gay da Bahia, no relatório de mortes violentas de LGBT, a gente conseguiu verificar que
pelo menos 1,2% de todas as pessoas que foram assassinadas em função, motivadas pela LGBTfobia, sequer esse 1,2% eram pessoas trans ou LGBTs. Essas pessoas eram cis e heterossexuais. Mas por que elas foram assassinadas? Porque era um filho que estava abraçando um pai numa via pública, uma filha que estava dando um carinho na mãe e foi confundida com uma lésbica, ou uma mulher cis, um homem cis que tem características físicas que não são tão reconhecidas socialmente como ditas daquele gênero que ele se identifica. Então, é todo um processo que a LGBTfobia, ela afeta não só a população LGBT, mas ela afeta toda a população de modo geral, que acaba sendo mais, podendo ter maior chance de sofrer violências por conta dessa discriminação. E afeta especialmente as crianças. Por isso que eu trago essa imagem ali com as crianças ali embaixo, que é muito importante. E agora, só para a gente conseguir ter mais alguns dados para poder entender melhor o acesso, a taxa de suicídio de pessoas trans, de acordo com o National Center for Transgender Equality, lá dos Estados Unidos, que a gente não tem ainda muitos estudos aqui no Brasil, a gente tem que utilizar de referências internacionais, por isso que a gente tem que intensificar as pesquisas, intensificar ações nesse sentido. Aqui na nossa esfera nacional, 41%, a população trans tem 41% de chance de cometer suicídio, em detrimento de 1,6% da média da população geral, segundo dados de um estudo que foi feito nos Estados Unidos. A taxa de infecção de HIV/AIDS para a população de mulheres trans travestis, nacionalmente, é de 31,2%, em detrimento da taxa nacional, que é 0,4%. Vocês conseguem entender essa cadeia de situações que estão fazendo com que a gente acabe tendo mais agravos em saúde, tendo maior prevalência de doenças que poderiam ser evitadas, de orientações, enfim, de toda uma construção social que faz com que a gente acabe sofrendo mais de questões que poderiam ser evitáveis. Então, por isso que a medicina preventiva é importante, por isso que a promoção à saúde é importante, por isso que naturalizar e trazer essas pessoas para os serviços de saúde é importante. E ali a questão da educação, que eu disse, só 0,02% dessas pessoas trans, mulheres trans travestis, estão na universidade. E geralmente quem consegue acessar a universidade é quem começou a transição, ou estando na universidade, ou no final da universidade, sabe? É muito difícil tu encontrar pessoas que, como eu, vêm a transição antes de adentrar a universidade, sabe? Porque tem toda uma via crucis diferente que a gente precisa passar. 72% não possui ensino médio, 56% não possui ensino fundamental, e a taxa de evasão escolar é de 82%, porque é só vocês verem quem sofreu bullying aqui na escola. Antigamente não se usava esse nome, mas só porque tu é mais gordinho, ou porque tu é mais alto, ou porque tu é mais magro, tu já sofre discriminação, tu já sofre bullying, já é assediado. Imagina tu ser LGBT e tu acabar sofrendo aquilo diariamente, todos os dias, em casa, na rua, permanecer nesses espaços educacionais, levando em consideração que a tua sobrevivência, a tua saúde mental, ela está em risco, é muito difícil. Então, a gente tem que modificar toda uma estrutura social para que daí sim a gente consiga fazer com que a população trans ela tenha acesso. E por isso que iniciativas como a de vocês é tão genuinamente, maravilhosamente importante. Eu agradeço muito e podem contar comigo para tudo. Eu peço desculpa pela aula ter ficado pesada. Ficou pesada, eu sei. Não, mas é que... o assunto é pesado, mas não é culpa tua, obviamente, né, Sofia? Mas daí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu agradeço muito quem está aqui, A gente agradece muito, muito, Sofia. Acho que eu tá falando, assim, deu para tu dar exemplos, que nem tu disse, né, que sem querer teorizar muito, mas trazendo exemplos da vida mesmo práticos, né? E com os vídeos também, assim, trouxe muitos exemplos de barreiras de acesso, né? Aos serviços de saúde, e a gente só tem a agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, né? Por tudo, assim, por proporcionar esse espaço de aprendizado, né? Que eu acredito que seja uma das formas principais, assim, da gente minimizar essas barreiras ao acesso, né? Então, a gente só tem a agradecer. Falo em nome do pessoal com segurança, assim, falo em nome de todo mundo. Muito, muito obrigada pelo
pela aula, assim, pela exposição. Muito Bastante obrigada, didática. gente. E vamos multiplicar isso, porque a gente tem que trazer isso para nossa casa, a gente tem que trazer para os nossos certeza. vizinhos, a gente tem que trazer essa naturalização, esse respeito ao ser humano como ser humano para todos os lugares. Eu até tenho uma biblioteca que falta eu adicionar muita coisa, mas que eu tenho à disposição, que eu posso disponibilizar para todos vocês, que tem um monte de relatórios internacionais, estudos sobre muita coisa, que eu posso disponibilizar para vocês e vocês multipliquem, estudem, leiam, para a gente Com conseguir mudar certeza. isso, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja só o Não, com começo. certeza. É a ideia, né? Estamos trabalhando para isso, com certeza. Muito obrigada, Sofia. Eu acho que também com o problema que a gente teve no início, do atraso e de mudança de plataforma, acho que acabou que umas pessoas se perderam no caminho e, enfim, a gente não conseguiu sistematizar tantas perguntas dessa vez, mas a gente, qualquer coisa, vai te mandando, enfim, trocando uma ideia, né? Muito obrigada e a gente vai conversando, assim, para as próximas, né? Não sei se tem alguma mensagem final a acrescentar, mas... Eu vi que as pessoas estão ali comentando, eu agradeço Muito todo mundo obrigada. que está aqui. Peço desculpa por essas histórias, mas faz parte, é necessário, porque não é só para mim, é para todas, muito tocantes, né? Sim. é para toda uma população que enfrenta vulnerabilidade social por conta de uma característica ou de várias características que se somam, mas que não deveriam ser suficientes para que a gente acabasse sofrendo tanta discriminação em tantos lugares por simplesmente ser assim. Não tem que te desculpar, Sofia, porque a verdade, né, tem que ser mostrada e acho que isso faz parte da mudança também, né? Então, não tem que te desculpar, não. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar aqueles slides que eu... Então, tá tudo lá na biblioteca. Eu passo o link da biblioteca, vocês se divirtam, entendeu? Precisa de qualquer coisa, material. vocês me chamem e a gente vai trabalhando. E muito obrigada. A gente que agradece, Sofia. Um abraço. Muito obrigada pela exposição, pelo espaço. Foi bastante importante pra gente, está sendo bastante importante pra gente. Um abração. A gente vai se falando, então. Então tá, terminamos por aqui? Acho que terminamos por hoje, sim. O pessoal deve estar cansado.